Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta segunda-feira, 15 de setembro. Em 1944 foi o início, o batismo de fogo, digamos, da Força Expedicionária Brasileira. Um contingente que foi incorporado numa Força Tarefa 45, como era o nome, com soldados americanos. E já tinham operado antes, mas não no fronte. A engenharia, aliás, já estava ali no fronte, né? A engenharia desmontou dinamitação de pontes, lançou pontes Bailey, tirou minas da estrada, no dia 6 de setembro já. Os brasileiros surpreenderam os americanos. Chegou um ponto, depois de Monte Castelo, depois de Montese, que o general Prittenberger disse que os brasileiros estavam mostrando às tropas aliadas como se tomam a cidade. Foi na tomada de Montese. Temos um herói de Montese aqui em Brasília, está com 108 anos, o tenente-coronel Nestor. Eu já o entrevistei, ele me contou suas façanhas, meu Deus, desse tamanhozinho. Ele disse que ficava olhando para os talagões, como ele disse, alemães, e disse, puxa, eu fiz todos esses prisioneiros. Ele se empenhou até em combate corpo a corpo. É um herói lá em Montese. Bom, fica aqui o registro para a gente acompanhar uma história brasileira que, em geral, a gente não aprende na escola, infelizmente. Eu sei por quê. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Primeiríssimo assunto de hoje, eu levei um susto quando fiquei sabendo, por volta do meio-dia, que o careca do INSS, que ainda havia confirmado na manhã de hoje o depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, chegou perto do meio-dia, não vou mais. Opa! E então a coisa é mais grave do que se imagina, é maior do que se imagina. O escândalo é mais... Eu acho que tem coisa aí, né, porque querem esconder, mais do que Lava Jato. E, claro, porque as vítimas são milhões de idosos e de crianças com doenças gravíssimas, a ponto de serem beneficiárias da Previdência. Gente, tem muita coisa aí. Essa negativa dele na última hora, ele queria. O ministro relator, ministro André Mendonça, tinha facilitado. Olha, se ele quiser depor, vai depor, se não quiser depor, não vai depor. Não, porque entraram no habeas corpus, não sei o quê. O advogado dele foi surpreendido. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi surpreendida. O que há? Mais um mistério? Mais um, né? Porque o primeiro mistério, um jurista hoje me dizia, eu não encontrei nenhum motivo para estar no Supremo. E não na primeira instância, que é o juízo natural. Será que alguém não confia na primeira instância da Justiça Federal? Mas o sorteio mostrou André Mendonça, que é confiável no Supremo. E vem de um caso que vinha se arrastando, não tinha prisões, estava se arrastando. Era gigantesco, não é. 6 bilhões desviados, 2.300.000, se não me engano, ou 3.200.000, mas, bom, é uma quantidade imensa de idosos e idosas, e de criancinha com retardo mental, com problemas cerebrais, com problemas musculares, com doenças gravíssimas, cujos nomes foram usados, segundo o senador Isalci Lucas, para tirar empréstimo consignado. E a gente viu aí os automóveis Bentley, Ferrari, dos presos, dos 2 presos, mansão,
Que houve? Por quê? Por que demorou tanto? Por que o ministro Toffoli pediu os 9 inquéritos para a Polícia Federal? Por quê? O que está havendo? É tão grande assim que é preciso esconder? Obviamente, o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que eu vejo como um novo Marcos Valério aí, né? Também careca. O que ele queria contar? Que na última hora não contou. Será que foi o Adélio Bispo que o ameaçou? Tá apenas fazendo um simbolismo. Eu acho isso grandioso. Claro que eu não espero que a mídia sustentada por dinheiro dos nossos impostos vá provocar alguma coisa. Aliás, vocês já perceberam, né? Por que há toda essa campanha contra a rede social? Rede social, origem do ódio, mensagem de ódio. Não, peraí, calma. Não, rede social é incontrolável. A mídia conservadora tradicional é controlável, basta estar mal das pernas, porque os anunciantes já viram que perderam a audiência, porque a informação não saía toda, está saindo na rede social, as pessoas foram para a rede social e os anunciantes também. Aí ficaram dependendo do Estado. Virou meio imprensa oficial. E vai perder mais audiência, claro. A imprensa oficial não investe nisso assim, como é o gigantismo desse esquema de corrupção. Que, obviamente, esse careca do INSS não é funcionário do INSS. Ele tem as contrapartes dentro do governo, dentro do Estado brasileiro. Óbvio. Bom, a propósito disso, vejam só, está no ódios nas redes, né? Marco Rubio está anunciando que depois da condenação, ele está em Israel falando com Netanyahu, mas foi entrevistado pela Fox News. E aí perguntaram, olha, esse julgamento lá teve um voto que desmontou tudo, que era narrativa e não prova, né? E que só pode ser muito motivado pelo ódio que atribuem à rede social, porque um julgamento de condenação tem que ser motivado pelas provas. Como disse o juiz de carreira Luiz Fux, só se condena com provas, né? Aí o Marco Rubio disse para a Fox News, o Estado de Direito no Brasil está se desintegrando. Portanto, haverá uma resposta dos Estados Unidos. Teremos alguns anúncios na próxima semana ou logo depois sobre medidas adicionais que pretendemos tomar. A propósito, na semana que vem, tem dia 22 até dia 26, Assembleia Geral da ONU. É a 80ª. Foi criada logo depois da guerra, faz 80 anos. E a tradição é que o presidente do Brasil é que abra a Assembleia com discurso, porque o primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, né, em cuja sessão foi criado o Estado de Israel, né, sob cuja presidência. E faltam vistos para completar a comitiva de Lula. E o Itamaraty diz que ainda não receberam os vistos. Além daqueles vistos daqueles que foram no ano passado, que acompanharam Lula. Vamos ver o que pode acontecer. Só para encerrar, Moraes mandou arquivar a notícia crime contra o senador Marcos Duval. Isso é uma proposta da Procuradoria-Geral da República. Foi um advogado que denunciou o senador por afirmar que o Supremo dá golpe branco contra a democracia.
Pobre advogado, o próprio Procurador-Geral da República disse que o advogado não sabe que ele teria que encaminhar isso ou à Polícia Federal ou ao Ministério Público, e não ao Supremo. E eu acho que o advogado também é meio analfabeto. Ele ou nunca leu a Constituição. Artigo 53 diz que os deputados e senadores não podem ser criminalizados, são inimputáveis, né? Civil e criminalmente, por quaisquer palavras. Ou ele não acredita